Olá pessoal, Shalom, sou a pastora Cristiane Correia, dona do canal Mergulhando nas Escrituras Sagradas e venho no vídeo de hoje trazer um vídeo onde uma pessoa muito influente, por sinal, fez um comentário em uma entrevista e eu quero que você veja este vídeo a seguir com muita atenção. E eu sei que você já deve ter visto esse vídeo em alguma plataforma, seja YouTube, TikTok, Quai, ou até mesmo aqui mesmo no YouTube. Então eu peço que você preste com muita atenção, porque após o vídeo eu irei fazer um comentário e trarei a palavra de Deus falando a respeito deste assunto, amém? Mas antes, já peço a você que conhece a nossa missão de estar aqui discipulando vidas para Jesus, já peço para você deixar o seu like, pois assim o YouTube entende que o conteúdo é importante e vai entregar a mais pessoas. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, após ver o conteúdo, se desejar, já lanço para você o convite de você vir fazer parte da nossa comunidade Mergulhando nas Escrituras Sagradas. Amém, pessoal? Peço que olhem com bastante atenção o vídeo a seguir e após eu vou vir trazer o meu comentário sobre o vídeo, porém tendo como única base a palavra de Deus. Desde já, um bom vídeo. E é proibido debochar ou insultar religiões, uma questão que está sendo discutida no Rio de Janeiro. Vamos lembrar que satanismo também é religião e quando um pastor começar a mandar sair o demônio de alguém, a gente pode multá-lo, porque ele está insultando a fé do satanista, já que o demônio também gera uma religião. Quem quiser atacar o demônio, chicotear o demônio, também tem que ser multado, porque está insultando a fé em Satanás. A grande questão é que quando o poder se mete com religião, o resultado é um desastre do Egito Antigo até a Assembleia do Rio de Janeiro. Bom, pessoal, depois de vocês virem o vídeo, eu pergunto a vocês: o posicionamento ou o comentário, na verdade, da pessoa que foi entrevistada, você acha que foi errado o comentário dele? Sabemos que este é um vídeo, é um corte de uma entrevista e esse corte repercutiu bastante. Enquanto algumas pessoas se manifestaram ferozmente a respeito do conteúdo, eu venho aqui falar sobre este vídeo, mas trazendo como base a palavra de Deus. E aí eu vou também trazer o meu comentário sobre o conteúdo. Observe o que o próprio Jesus, o nosso mestre, ele fala em Mateus. Mateus capítulo 24, o verso 9 está escrito: então vos hão de entregar para serdes atormentados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Observe bem aqui em Mateus 24, no contexto onde Jesus está falando a respeito da grande tribulação, das perseguições que a igreja iria enfrentar logo no primeiro século, e falando a respeito também da sua vinda. Quando agora aqui no verso 9, o próprio mestre deixa claro para os discípulos que eles seriam entregues, para serem atormentados, ou seja, seriam presos e torturados. E também seriam até assassinados por conta da palavra de Deus. E o Senhor ainda acrescenta: e sereis odiados por todas as nações, ou de todas as nações por causa do meu nome. Observe que Jesus está falando aqui com os apóstolos. Agora observe a carta de Pedro, a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículos do 12 ao 16. 1 Pedro, capítulo 4, versículos do 12 ao 16. Está escrito: amados, não estranheis a ardente prova que vem a vós para vos testar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes do sofrimento de Cristo, para que quando sua glória for revelada, também vos regozijeis com excessiva alegria. Se sois censurados pelo nome de Cristo, observe bem, pelo nome de Cristo, felizes sois, porque o Espírito de glória e de Deus repousa sobre vós. Por eles,
ele é blasfemado, mas por vós ele é glorificado. Mas que nenhum de vós padeça como homicida, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como intrometido em assuntos de outros homens. Porém, se algum homem padece como cristão, que não se envergonhe, antes glorifique a Deus nisto. Em nenhum momento eu estou aqui para dizer a você ou para te convencer de alguma coisa. Mas eu quero que você reflita no que está acontecendo na nossa sociedade. Recebi este vídeo no dia de hoje, 17/4/2023, e até conversando com a irmã que tinha me enviado o vídeo, eu até fiz um comentário para ela, um comentário um pouco raso, não me aprofundei. Mas venho aqui neste vídeo chamar a sua atenção para o seguinte: o que esperar de pessoas que estão em trevas? O que esperar de pessoas que não têm temor a Deus? O que esperar de pessoas que vivem em seus delitos e pecados? O que esperar? Louvor a Deus? Esperar que essas pessoas glorifiquem ao Eterno por quem Ele é? Que louve o sacrifício de Jesus por amor do Pai ao mundo? Você espera que pessoas que vivem em trevas, que vivem cada dia que passa mergulhando em depravações de todos os tipos? Esperar de pessoas que dedicam a sua vida na imoralidade ou a imoralidade e promiscuidade? Você vai esperar que pessoas desta natureza glorifiquem a Deus? Louvem a Deus pelo seu amor, pela sua bondade? Não espere isso. Por que eu estou falando isso aqui? Primeiro, eu pude viver para ver pessoas darem piti, ficarem de mimimi nas redes sociais porque não são respeitadas por causa da sua fé. Eu pude viver para ver pessoas, pastores, que mais envergonham o evangelho do que o glorificam. Pastores, pregadores, cantores que usam-se do poder de fala que têm para criticar aqueles que se levantam contra ele. Eu não venho aqui, não estou aqui apoiando quem faz esse tipo de atitude, que tem a atitude de zombar de Deus, escarnecer de Cristo, cuspir na Bíblia, rasgar a Bíblia, usar objetos que são objetos religiosos, né, que expressam a fé cristã ou que são símbolos da fé cristã para se enfiar no orifício, né, anal. Eu não estou aqui batendo palma ou aplaudindo aquelas pessoas que ficam xingando o nome de Deus, sabe, que fazem piada, que escarnecem. Eu não estou aqui para aplaudir, nem tampouco dar-lhes apoios, mas para dizer para você que é cristão, não perca o seu tempo discutindo com essas pessoas que vivem mais ou que estão mais na escravidão das trevas. Elas só precisam de luz. Quando eu olho e vejo o próprio Jesus falando em Mateus 24 e o verso 9, o próprio Jesus fala para os discípulos acerca de um tempo de perseguição, um tempo de prisão, um tempo de extrema perseguição à igreja. Aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículos do 12 ao 16, eu vejo Pedro falando à igreja desta maneira, conscientizando a igreja a respeito do sofrimento por amor a Cristo. E que em vez deles reclamarem, em vez deles ficarem com medo ou até mesmo com vergonha, que eles glorifiquem a Deus. Mas eu quero pegar um texto aqui, dentro dessa leitura que fizemos de 1 Pedro capítulo 4, eu quero pegar esse texto aqui, olha. Preste bastante isso aqui. O versos 15 e 16, os dois versos 15 e 16. Mas que nenhum de vós padeça como homicida, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como intrometido em assuntos de outros homens.
Porém, se algum homem padece como cristão, que não se envergonhe, antes glorifique a Deus nisto. Se perseguem você porque você é cristão, glorifique a Deus nisto. Se por acaso zombam da sua fé, zombam de você porque você prega a palavra de Deus, glorifique a Deus nisto. Se por acaso se levantam contra você, independente do lugar que seja, se na faculdade, no trabalho, ou seja até mesmo nos departamentos públicos, se zombam de você, não perca o seu tempo discutindo. Louve a Deus por causa disso. Glorifique a Deus nisto. Glorifique a Deus por isso. Porque, para falar a verdade, o que nós estamos vendo hoje em dia são pessoas que estão se valendo do poder do Estado, que estão se valendo do poder político para querer blindar a igreja. Foi isso que fizeram. Só que deixa eu falar uma coisa para você. O que o entrevistador falou aqui é verdade. O que ele falou é verdade. Porque em nenhum momento ele está dando ideia, ele está mostrando uma realidade. Porque o que está acontecendo? Pastores, padres, religiosos se uniram para quererem forjar leis, criarem leis, para blindar cada um a sua religião. Aí, vergonhoso é ver cristãos fazendo isso, ver pastores que em vez, na verdade, de buscar criar projetos de lei que venha fazer o bem para a sociedade em si, quer usar o poder que ele tem, a oportunidade que ele tem, para querer buscar leis, aprovar leis que venha blindar a igreja, proteger a fé da igreja. Não, Cristo não nos enviou ao mundo para isso. Em nenhum momento o Senhor me ensina, em nenhum momento eu vejo nas escrituras o Senhor me ensinando a buscar o respeito das pessoas à minha fé. Eu tenho que me preocupar com uma coisa, pregar a verdade de Cristo. Então Pedro deixa claro o seguinte: mas que nenhum de vós padeça como homicida, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como intrometido em assuntos de outros homens. Tem pessoas que passam por situação não por causa do amor a Jesus, não por causa dele pregar o evangelho, mas por causa da sua inconveniência. Pastores que têm sido perseguidos nas redes sociais, não por pregarem o evangelho, mas por tratarem de questões que não são de suas pertinências, não lhes é de sua competência. Então, peraí, o que é que eu devo fazer como cristão? Preste atenção, cada um se posiciona da maneira que quiser. Está se posicionando politicamente? Então acredite, você não vai estar sendo criticado, apontado, zombado porque é de Cristo. Você vai estar sendo porque você se posicionou politicamente. Então é preciso nós prestarmos atenção nisso aqui. Então não adianta vir aqui, aí hoje em dia o que a gente vê são cristãos com mimimi, se vitimizando nas redes sociais, querendo exigir que as pessoas respeitem a sua fé. Aí quer que respeitem a sua fé em Cristo, mas você não respeita a fé do outro no espiritismo, a fé do outro nas suas religiões. Cada um tem a sua fé. O que eu estou falando aqui é a vergonha, é o erro de muitos cristãos, e são eles mesmos que estão criando entraves na propagação do reino. Não é o diabo, não é o inimigo que está se levantando, atrapalhando, não. São os próprios crentes que estão atrapalhando a pregação do evangelho. Sem sabedoria. Muitos estão sem sabedoria, se manifestando sem conhecimento de Deus, se manifestando para pregar, para falar de coisas que não é da sua competência, tá? Então, por exemplo, isso que eu venho falar aqui para você, isso aqui é um alerta. Não espere eu gravar vídeo aqui xingando ou reclamando, falando dos outros, porque os outros estão criticando a minha fé. Ah, porque teve uma parada gay e o gay pegou a cruz e enfiou no orifício. Ai, meu Deus, isso é uma aberração. Isso porque estão perseguindo a igreja. Gente, esperar o quê de quem vive nas trevas? Esperar o quê? O que é que eu preciso fazer como igreja? O que eu preciso fazer é orar por eles. É só o que eu posso. É só o que eu posso. Se eles rejeitam a graça de Deus, é com ele e Deus. É com eles e Deus.
Porque se eles se arrependerem a tempo, haverá perdão para eles. Perdão dos seus pecados. Mas se não se arrependerem, aí o negócio vai ficar mais complicado. Porque agora a igreja, ela não pode fazer mais nada. Aí é com a pessoa e Deus. Então acordemos para essa realidade. Não vamos, porque o que este homem falou no vídeo, ele falou com muita razão. Falou com muita razão. Porque a partir do momento que o pastor vai, a partir do momento que uma lei é criada para punir a outra pessoa porque zombou, porque escarneceu da fé cristã, da fé evangélica, então os cristãos não podem expulsar um demônio. Então o cristão não pode pregar para o outro ali. Então você percebe que essa ideia de blindar a igreja, de querer usar o poder político para facilitar as coisas para a igreja, só está prejudicando a propagação do reino? Sabe o que eu chamo disso? Falta de sabedoria, falta de conhecimento. Então são pessoas que querem se aproveitar do poder político para se beneficiar. Eu sou completamente contra. Sou completamente contra. Eu acredito numa coisa. Respeito não se impõe, respeito se conquista. Não adianta querer obrigar as pessoas a respeitar a sua fé. Eu não sou obrigada a nada. Eu respeito as pessoas por consciência, tá? Eu respeito as pessoas por consciência, por educação, não por obrigação. Por isso que eu digo, ninguém venha querer me impor a nada. Não venha me impor a nada, porque eu não faço nada por imposição. Eu faço por consciência, por educação. Então, e mais, se vai contra, se o que a pessoa está me apresentando vai contra os princípios do Deus o qual eu sirvo, o Criador dos céus e da terra, então eu não respeito, então eu não me curvo, então eu não recebo. Então, nesse momento, que Deus nos abençoe. Espero ter trazido, uma explicação sobre esse texto, tá? Porque eu não vim trazer um estudo sobre o conteúdo, mas eu quis citar os versículos sagrados para você ver o que a palavra de Deus ensina. E os versículos que eu trouxe aqui são só alguns dos muitos textos que falam a respeito dessa perseguição contra a igreja. E o que nós precisamos fazer é estarmos diante do nosso Deus, porque Ele é o nosso juiz, o nosso advogado, o nosso Deus. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando a todos. E não esqueça, você ainda que não é inscrito, chegou até aqui no final, não deixe de se inscrever e vir fazer parte da família Mergulhando nas Escrituras Sagradas. Um canal exclusivo de estudos bíblicos, reflexões e orações pela tua vida. Em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente. E até o nosso próximo vídeo.